E para a abertura oficial do Seminário Esporte 360 Graus, chamamos para fazer uso da palavra o senhor Saulo Brasil Ruas Vernalha, diretor-geral da Unifaat, nossa anfitriã nesta noite. Sejam muito bem-vindos ao Centro Universitário Unifaat. É uma grande satisfação recebemos aqui hoje o evento Esporte 360 Graus. Cumprimento e agradeço a presença dos palestrantes, dos organizadores e de todos os participantes que aceitaram o convite para refletirmos juntos sobre temas tão relevantes. Parabenizo, de forma especial, os organizadores do evento pela visão ampla e pela iniciativa de promover um debate que enxerga o esporte em sua totalidade, como campo de performance, de ciência, de valores e também de justiça. A proposta Esporte 360 Graus é inspiradora porque rompe com a fragmentação. Ela nos convida a olhar o atleta, o profissional e o fenômeno esportivo de maneira integrada, unindo preparo físico e mental, responsabilidade jurídica e ética, disciplina e superação. É essa convergência entre corpo, mente e normas que traduz a verdadeira dimensão do esporte na sociedade contemporânea. A Unifaat, como instituição de ensino superior comprometida com a formação integral, tem orgulho de apoiar iniciativas como esta. Um de nossos papéis, enquanto instituição universitária, é justamente o de promover o encontro entre diferentes saberes. No caso do evento de hoje, fortalecer o diálogo entre direito, educação física, psicologia e fisioterapia e tantas outras áreas que se cruzam no universo esportivo. Desejo a todos uma excelente noite de aprendizado e de trocas construtivas, que este evento inspire novas pesquisas, novas parcerias e, acima de tudo, novas formas de compreender o esporte como um instrumento de desenvolvimento humano e social. Bom evento a todos. Muito obrigado. Gente, agora nós vamos ouvir as boas-vindas da organizadora e da fundadora da Esporte 360 Graus, Vitória Felice. Boa noite a todos aqui presentes. É com muita alegria que recebo vocês aqui nesta noite para o primeiro seminário interdisciplinar esportivo da região de Atibaia. Este evento nasce de um propósito: mostrar o que o esporte salva vidas. Ele é metáfora de vida. Aprendemos que nem sempre se vence, mas sempre se aprende. Que a derrota ensina humildade e a vitória exige disciplina. Que o esforço diário molda caráter e que o respeito ao adversário é tão importante quanto o desejo de vencer. Na vida, assim como no esporte, caímos, erramos e enfrentamos obstáculos, sempre buscando ser melhores que ontem. O placar é importante, mas o verdadeiro troféu está no que se constrói ao longo do caminho. Resiliência, trabalho em equipe, coragem e fé em si mesmo. Afinal, o esporte é mais que gesto e suor. É farol que guia e chama que lapida. Nele, o ser humano se reencontra, ergue-se e se transcende. Entre luz e sombra, sob ventos que ora desafiam, ora impulsionam, o esporte se faz estrada. O do sonho que insiste, da perseverança que floresce no esforço, e do trabalho que, gota a gota, se transforma em eternidade. Por isso, nessa partida infinita chamada vida, jogamos entre o acaso e o destino. E o esporte? O esporte é que nos ensina o compasso, o tempo da queda, o instante da entrega, o renascer depois do chão. Eles nos treinam no silêncio e na coragem, na beleza de seguir mesmo cansado, na força que floresce quando tudo pesa. Porque a vida é jogo, e o esporte é o mestre que nos ensina a jogar com alma, com sonho e coração inteiro. Hoje damos um passo importante na construção de algo maior, o fomento do esporte brasileiro e a formação de uma verdadeira nação esportiva. Uma nação que valoriza o esporte, não apenas como espetáculo, mas como ferramenta de educação, desenvolvimento e cidadania. O objetivo do Esporte 360 Graus é conectar pessoas, promover conhecimento e inspirar novas possibilidades profissionais dentro do universo esportivo. Quero agradecer a todos, sem exceção, que tornaram este momento possível. Nossos patrocinadores oficiais, Atibaia TV, Rede SA e a Unifaat, palestrantes, parceiros, apoiadores e tantas pessoas aqui presentes que acreditaram nesse projeto. E principalmente agradecer a cada um de vocês, estudantes e profissionais que acreditam no poder do esporte como caminho de crescimento pessoal e coletivo. Que este seja o início de uma grande jornada de aprendizado, integração e inspiração.
Convido a todos vocês a enxergar o esporte assim como a tenista Serena Williams recita o poema de Maya Angelou, poetisa, escritora e amiga de Martin Luther King. And the Wimbledon champion of 2015, Serena Williams. You may write me down in history with your bitter, twisted lies. Serena Williams, You may trod me in the very dirt, but still, like dust, I rise. Just like moons and like suns, with the certainty of tides. Just like hope springing high, still, I rise. Did you want to see me broken, bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops, weaned by my soulful cries? Out of the huts of history's shame I rise, up from a past that's rooted in pain I rise. I'm a black ocean leaping and wide, welling and swelling I bear in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak that's wondrously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave, I am the dream and the hope of a slave. I rise. I rise. I rise. Vitória, nós que agradecemos você pela contribuição fundamental. Gente, mais esporte que isso, imprevisto, né? Quando a gente entra na quadra, certo que vai ganhar e não ganha. E aí a gente tem que manter esse otimismo, esse low-fair. Então, seja muito bem-vindo, Atibaia. Muito bom ter você aqui. Obrigada pela iniciativa. Então, vamos lá, gente. Dando início aos painéis, com a missão de conectar estudantes, profissionais da área e toda a comunidade. Os debates aqui propostos têm a nobre missão de inspirar novas ideias, olhares e percepções sobre o papel do esporte em nossa comunidade. Ao longo dessa nossa programação, teremos 2 painéis especialmente pensados para provocarem reflexões e promoverem novos horizontes a respeito do esporte. O nosso primeiro painel vai abordar um tema essencial para quem vive no âmbito do mercado esportivo. Para enriquecer este encontro, eu convido ao palco ambos advogados e mestres em direito desportivo, que trarão aspectos da Lei Geral do Esporte e os contratos do trabalho desportivo, uma combinação que une o talento dentro das quadras à responsabilidade fora delas. Com vocês, os doutores Elton Costa e doutor Ricardo Horta. Doutores, obrigadíssima, podem tomar seus lugares, fiquem à vontade. E para compartilhar sua experiência de superação e vitórias conquistadas através de uma postura intransigente de resiliência, propósito e amor pelo esporte, convido ao palco o campeão paralímpico com 27 medalhas na natação e considerado um dos maiores paraatletas do mundo. Com vocês, Daniel Dias. Que honra! Uau, que responsa, hein, gente? Daniel, eu quero começar com você. Muito bom te rever. Queria te contar uma coisa. Hoje de manhã eu falei para os meus filhos, a mamãe vai entrevistar o Daniel Dias. Eles falaram, você está brincando. Então eu queria começar te perguntando isso. Como é ser essa referência que transcendeu modalidades, que vem de uma postura intransigente de superação? Eu penso que hoje você é uma instituição. Eu gostaria que você falasse um pouco do seu caminho até aqui. Boa noite. Uma alegria estar aqui, né, novamente, e a gente estar num painel como esse, eu fico feliz. Acho que eu só errei a roupa, o pessoal aqui está de uma gravata, né, de um... Não, mas eles são advogados, não vale? Tá bom, então acho que... Mas também vou me
descrever aqui, que eu sei tem uns amigos aqui com deficiência visual. Alegria te ver aqui, viu, mano? Bom, eu sou o Daniel. Você vai ver como que eu tô bonito hoje, viu? Mas você vai ver, ó, vou falar aqui, você concorda só. Mesmo não concordando, você... cabelo preto, barba preta. Estou hoje com um tênis preto, uma camisa preta também, com uma calça salmão, ou como posso dizer, acho que para você aqui é bege, né? Bege é melhor, né? E estou olhando para você agora dando um sorriso aqui maravilhoso aí, ó. Bom te ver. Mas respondendo, para mim, hoje ser essa referência, eu fico extremamente feliz com isso, né? Porque eu digo que o esporte ele trouxe isso. O esporte me possibilitou hoje ser um exemplo, ser uma referência, não necessariamente para pessoas com deficiência apenas, mas se a gente pega num âmbito esportivo, mas a gente consegue, através do esporte, furar a bolha do esporte também. E hoje tenho feito bastante palestras em empresas e eu vejo o quanto a sua fala ela faz muito sentido, né? De realmente as pessoas olharem e me verem como uma referência, um exemplo de superação, de conquistas, vitórias. E acredito que o esporte ele traz isso, ele trouxe isso. Então o esporte, se me perguntarem, o esporte ele me trouxe muito mais do que medalhas e conquistas. Claro que eu tive conquistas como me tornar o maior medalhista paralímpico da história dos Jogos, mas ele foi muito maior do que isso, né? E eu acredito que a gente alcança um legado intangível. E essa é a capacidade que o esporte tem. Porque quando se fala de legado esportivo, principalmente, tende a gente fazer uma ligação muito grande com estrutura esportiva, né? Uma piscina em algum lugar, um campo de futebol em outro. E para mim, os Jogos do Rio ele tem um marco muito grande que ele traz esse legado intangível, que era uma criança sem deficiência olhar para mim e falar: Daniel, você é um exemplo para mim. Esse para mim posso dizer que é uma grande conquista, uma grande realização, porque o esporte me possibilita ser exemplo e as pessoas estão olhando muito além da deficiência. Que esse sempre foi o grande objetivo, de olhar o esporte paralímpico muito além da deficiência daquele atleta, daquela atleta, né? Então, eu acredito que a gente alcançou isso e hoje o Brasil ele é uma referência no esporte paralímpico, no movimento paralímpico. Nós ficamos em 5º lugar no quadro de medalhas em Paris. Los Angeles promete a gente superar isso, então vem tendo uma gestão esportiva muito boa, mas deixa esse grande legado, que para mim é um legado intangível, que foi alcançado através sim, de muito trabalho, de muita dedicação, e a gente conquistou isso. Então, para mim, o esporte ele é isso. Ele é muito além de medalha, de conquista. O esporte transforma vidas. E não à toa hoje essas pessoas estão aqui. Aqui tem um curso de educação física, tem curso de nutrição, que eu fiquei sabendo que vai vir, né? Estou muito feliz com isso. É importante a gente estar linkando. No final das contas, alguém aqui já passou por esporte, alguém já fez alguma coisa, alguém já quis ser um atleta, talvez de futebol, mas não alcançou. Porque isso faz parte do esporte. Mas o esporte nos ensina valores que carregamos, assim como o esporte me ensinou valores que carrego comigo até hoje e proponho isso para os meus filhos. Faço eles praticar esporte, porque eu fui entendendo que a vida ela é movimento. Nós precisamos nos movimentar, precisamos fazer alguma coisa. E se nós, como sociedade, como pessoas que estamos aqui, incentivarmos a prática esportiva, incentivarmos as pessoas a praticar esporte, nós vamos quebrar barreiras e barreiras do preconceito e alcançar esse legado, como eu tenho falado. Daniel, e me chama a atenção que é num público que está muito nas telas, né? E, de repente, quando você fala Daniel Dias, todo mundo sabe. Então, eu acho que essa é a conquista que mais impressiona, né? Esse alcance desse público que está ficando tão inalcançável e, de repente, você furou essa bolha. Eu queria que você contasse para a gente quais foram os maiores desafios para você chegar até aqui, ser um empresário, uma referência no esporte. Bom, os maiores desafios, eu diria que é você superar a barreira do preconceito. A gente tem que entender o seguinte: nós vivemos e precisamos falar sobre isso, uma sociedade que ainda existe o preconceito. O preconceito ele existe, acontece e hoje, bom, vocês como advogados vão poder falar muito mais sobre isso. Existem leis que nos protegem quanto a isso, as cotas para serem cumpridas, porque nós somos ainda uma sociedade como um todo preconceituosa. E o esporte tem essa capacidade de quebrar isso, de superar e vencer esses obstáculos. E foi o que aconteceu na minha vida. Eu diria que o maior desafio foi justamente
vencer tudo isso, né? Eu me lembro que quando eu decidi ser atleta, vou fazer esporte, vou ser um atleta, vou me dedicar a isso. O que eu mais ouvia é que eu não ia conseguir. O que eu mais ouvia você não vai dar certo. E eu chegava empolgado para as pessoas e falava, eu quero ser atleta, eu decidi ser atleta, eu quero fazer natação paralímpica. E como já de imediato as pessoas olhavam para mim e falavam, não vai dar certo. Ser atleta no nosso país, esquece, é difícil. Atleta paralímpico a gente nunca ouviu falar. A gente nem sabe o que é isso, eu estou falando lá no ano de 2004. Então, se a gente resgatar um pouco na nossa memória o que é esporte paralímpico, de fato você começa a lembrar talvez das minhas conquistas em 2008, Pequim, que foi minha primeira Paralimpíada. Então, vencer esse obstáculo de realmente não vai dar certo, e aí a falta de incentivo, a falta de apoio, não que hoje seja fácil, tá? Mas hoje as informações estão aí, as redes sociais estão aí para auxiliar. Vamos saber usar as redes sociais e realmente fazer com que isso possa beneficiar os atletas que estão começando, porque o grande desafio é o começo da carreira do atleta, porque depois que você conquista uma medalha, principalmente em âmbito internacional, você se torna um campeão mundial, um campeão pan-americano, um campeão paralímpico, as coisas tendem a melhorar um pouco. Não muito, mas tende a melhorar um pouco. E o atleta chega um momento da vida que ele vai precisar decidir. Eu vou fazer isso mesmo, porque ele está conciliando a carreira de atleta, ele está trabalhando, ele tem que sustentar a sua família, tem que sustentar a sua vida. Então, o maior desafio para mim foi justamente esse início da minha carreira, de realmente fazer isso, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E superar tudo isso foi o grande desafio, porque hoje é fácil eu chegar aqui e falo, sou o maior medalhista paralímpico da história. Mas para construir tudo isso teve um grande desafio, e eu diria que o maior deles é esse início, né, de realmente fazer acontecer, já que não se falava tanto de esporte paralímpico. Eu cresci numa cidade que nem piscina tinha, então eu tive que sair da cidade, buscar uma piscina para poder treinar. Não eram todos os profissionais que aceitavam, não eram todos os lugares que aceitavam. Eu fui para muitos lugares, gente, para começar. Eu quero nadar aqui. Tá bom, vamos lá. Eu não tinha acessibilidade, não tinha profissional capacitado para isso. E isso era o grande desafio, né? Então, hoje, para mim, poder estar aqui numa conversa como essa, a gente poder falar um pouquinho que seja de esporte paralímpico, de esporte adaptado. E eu deixo aqui, talvez, para vocês trabalhem com pessoas com deficiência. Elas são pessoas antes da deficiência, né? Então, é importante, elas estão esperando uma oportunidade. São mais de 20 milhões de pessoas com deficiência no nosso país, apesar que eu acho que esse número está defasado, mas é o que nós temos de dados oficiais. 15% da população mundial tem alguma deficiência, então isso dá mais de 1 bilhão de pessoas. Nós precisamos entender o seguinte, onde elas estão? Eu falo para vocês, elas estão em casa esperando uma oportunidade para que elas possam realmente entender e compreender o quanto que elas podem realizar na vida delas. E essa oportunidade pode vir do esporte. Essa ferramenta está na nossa mão, está aqui. A gente pode usufruir e realmente fazer com que o esporte possa transformar essas vidas. E é o que eu acredito, é o que eu venho fazendo hoje como Instituto Daniel Dias. A gente está atendendo mais de 860 crianças. Espero que em breve a gente chegue a 1.000 crianças. Estamos vindo com a sede do Instituto Daniel Dias aqui em Atibaia. Então, estamos com uma área lá de mais de 15 mil metros quadrados, onde a gente quer usar não só a natação, mas outros esportes. Então, são os desafios que a gente vai colocando na vida também. Mas, voltando à pergunta, o maior desafio foi superar justamente o início da carreira, né? E isso eu quero que linke em tudo na sua vida. O início da vida, o início de carreiras que nós escolhemos fazer não é fácil. Muitos aqui estão começando, né, e querem trilhar uma carreira. Então, se eu posso deixar um conselho, acredite. Acredite no seu potencial, no que você pode fazer, no que você pode construir, porque isso faz uma grande diferença no futuro. Maravilha. O adversário muito além das quadras, né, do momento de cair na piscina, né? O adversário ele é muito maior, né? Sensacional. E você falou em direitos, né? O quanto esses direitos que existem, eles garantem o direito. Então, doutor, eu gostaria que o senhor primeiro contasse para a gente, no direito, o que é um atleta profissional, o que é um atleta amador, e o quanto o direito vem revolucionando o esporte. Primeiro, boa noite. Gente, a gente acabou demorando para entrar, porque estávamos ali conversando com outros atletas, né? São tantas trocas que a gente tem. E eu falo isso porque, assim, para mim,
o Daniel consolida todo o nosso trabalho no direito em relação a essa observação que a gente precisa ter dessa carreira do atleta como uma pessoa que é titular de direitos, né? Veja, a gente tem legislações específicas para isso e quando a gente fala de aplicar esses direitos, um pouquinho. Eu vou aproveitar essa paradinha para o senhor explicar o que é um titular do direito. Seria a pessoa, no caso, primeiro, todo mundo tem direito à prática esportiva. E a partir daí, é um direito constitucional. Isso é garantido no artigo 5º, quando ele fala do lazer, que as pessoas têm direito, e da saúde. Então, o esporte envolve tanto o lazer quanto a saúde. Mas aqui, a gente vai aprofundar um pouco mais na figura do atleta profissional. O que é o atleta profissional? O Daniel é um exemplo de atleta profissional. Para a lei antiga, que a gente chama antiga porque é uma lei que estaria, no caso, hoje já sendo atualizada, que é a Lei Pelé, esse atleta ele precisa ser alguém que tem contrato com o clube. Então, você precisa ter um contrato de trabalho com o clube. Então, imagina um jogador de futebol que tem um contrato de trabalho com o clube paulista, com o Corinthians, enfim, com o São Paulo. Essa pessoa é considerada uma pessoa de direitos e seria um atleta profissional nesse conceito. Só que a gente teve uma atualização em relação a isso na Lei Geral do Esporte, que é a lei mais recente. Ela veio em 2023. Então, ela diz que esse atleta profissional ele não precisa mais ter o contrato. Basta que ele viva do esporte e que dele receba e tenha a sua principal fonte de renda. E ela pode ser feita de várias maneiras. Você pode também, por exemplo, receber uma bolsa e ser considerado profissional. Isso muda todo o jogo, literalmente, porque eu não dependo mais de um contrato para que eu tenha os direitos que um atleta profissional tem. E quais os direitos que o atleta profissional já tinha para quem tinha contrato? Seguros, então isso é básico. Imagina, uma pessoa tinha um acidente de trabalho e não tinha direito a seguro, mesmo ela trabalhando para um clube e não tendo contrato. Então, aquele atleta ficava à margem da lei. Ele não era profissional porque ele não tinha contrato, então ele não tinha direito a seguro. Outro direito, exames médicos. Os atletas de futebol tinham porque tinham contratos. Mas como não havia isso para outra pessoa que não tivesse um contrato especial de trabalho esportivo, ele não tinha direito a fazer um exame. Então, se ele sofresse, por exemplo, uma lesão, ele não tinha condições de realmente cobrar, porque não havia essa garantia dele estar sempre fazendo exame para que aquela lesão tivesse uma ligação com o que ele estava fazendo, que era o trabalho esportivo, e aí acabava que essa pessoa ficava sem nenhuma garantia de direito. E muitas vezes, né, eles conviviam com as lesões de maneira praticamente o resto da vida. A pessoa não ia ter como cuidar disso. O direito veio a evoluir e hoje a gente tem uma pacificação disso, que se um atleta, quando trabalha para uma entidade, sofre uma lesão, esse atleta tem direito a receber um ressarcimento dessa entidade. Já há uma garantia, inclusive, isso é pacificado no TST. Eu acho que vocês devem ter visto uma decisão que saiu recente agora, de um atleta que se lesionou, foi aqui em São Paulo, ele se machucou, ele recebe pensão. Antes isso não era garantido. E isso não funciona mais só para o atleta do futebol que tem um contrato, também para o atleta do vôlei, para o atleta do basquete. Mesmo então, sem o contrato, doutor? Quando você tem o contrato, você formaliza, mas a relação de trabalho ela não é mais vinculada apenas a você ter o contrato. Se você tem uma formalidade, como acontece no mercado de trabalho comum, às vezes a gente não tem um vínculo, porque você não tem um contrato, mas você prova o vínculo e depois você vai conseguir, provando o vínculo, o direito a receber o ressarcimento. Então, isso não é mais um problema, até porque a doutrina, no caso a doutrina jurídica, ela já dizia que essa pessoa era titular de direitos, né? E a gente evoluiu justamente para entender, para englobar todas essas modalidades, seja modalidades como o Daniel descreveu, as paralímpicas ou do paradesporto, como também titulares de direitos. E eu trago uma atualização interessante para vocês, coisas que poucos sabem. Recentemente, o Ministério do Esporte firmou um acordo técnico com o Ministério do Trabalho para que as multas que eram pagas para quem não preenche a cota de PCD, ou seja, quem não contrata dentro da cota, essas multas que não tinham destinação certa no direito do trabalho passem a incentivar programas de esporte do paradesporto. Então, veja, um dinheiro que não era executado de maneira correta, porque ele ficava parado, não tinha destinação, ficava lá no fundo aplicado, ele vai ser levado agora. Quando as entidades se inscrevem, que exploram o Paralímpico ou o paradesporto, têm interesse em seguir com aquele programa usando o dinheiro que está acumulado, elas se inscrevem, através desse acordo técnico, elas podem pegar esse dinheiro para investir no esporte. Então, veja, uma coisa ruim, que é não cumprir a cota de PCD, transformada numa coisa positiva para um PCD.
porque você vai explorar a atividade esportiva e aí esse PCD pode se tornar um atleta profissional. Seguindo o exemplo do Daniel, que muito me honra, assim, eu já fiz painéis com atletas, mas para mim é uma honra muito grande estar com você aqui, uma referência no direito, até me emociono, porque realmente é uma coisa que a gente procura muito como advogado, ter essas referências, né, eles referendam praticamente o nosso trabalho. Então, isso torna muito mais acessível para esse atleta, sendo titular de direitos, essa garantia de que ele vai conseguir exercer a profissão através do esporte. Então, isso que a gente tem hoje de atualização nesse sentido, Carlos. Democratiza o acesso, né? E quão importante é, né? Esse olhar, esse acolhimento da lei para esse possível atleta, né? Como você mesmo disse, né? O quanto foi importante essas garantias, né? Para o seu caminhar, né? Muitas empresas que fazem justamente de contratar o PCD como funcionário mesmo, e ele pode se dedicar exclusivamente ao esporte. Então, ele se torna um funcionário, vamos dizer, da empresa, que a empresa precisa assim, cumprir as cotas. E quem faz isso, um exemplo muito bem feito, é o Praia Clube. O Praia Clube ele é um clube que tem aí vôlei, que tem as suas modalidades, tem o paradesporto, a natação paralímpica especificamente, e os atletas que estão lá, não todos, não são 100%, mas os atletas de ponta deles lá são contratados pelo clube, então tem carteira assinada, então se torna com aquele vínculo, recebe o salário e recebe bonificações também, conforme vão competindo e tendo as conquistas. Então a gente vê, de fato, muitas coisas sendo melhoradas de quando eu comecei. E quando o doutor fala que é verdade, eu lembro que eu ia fazer os exames, não tinha, e aí, sabe aquela famosa ficha que você vai preencher, né, gente? Aí qual que é a sua profissão? Aí eu falava, atleta. A pessoa olhava para mim, tá, mas eu quero saber o que você faz. Aí eu falo, natação. Aí ela procurava lá de novo e não encontrava. E você trabalha, né? Então, e ela aí perguntava, você trabalha e também? você trabalha com quem, então? Eu falei, então, eu sou atleta, não tem mais o que eu responder. Mas justamente a gente vê que as coisas foram evoluindo e melhorando, graças a Deus, né? Doutor Ricardo, o senhor integra o time jurídico da Ponte Preta de Campinas, né? Eu gostaria de saber como é que funciona um trabalho, um contrato, né, especial de trabalho desportivo. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, eu sei que ele é inspirado na Lei Pelé, né, mas houve uma atualização. Eu gostaria que o senhor contasse qual é principalmente, o impacto para o atleta quando ele é contratado legalmente, juridicamente acolhido pela lei, como a gente acabou de comentar agora. Me escutam bem? Escutam. Primeiramente, boa noite. Me chamo Ricardo. Seguindo o protocolo do CNJ, né, que eu acho que o Dr. Elton acabou esquecendo, que o Daniel muito bem fez, mesmo não sendo advogado, né, Daniel? Mas tenho cabelos escuros, olhos escuros, estou de terno azul, uma gravata azul e utilizo um pin da Ponte Preta Dourado em homenagem ao nosso título, o primeiro título nacional que veio nesse final de semana. Parabéns, então, olha só que coisa boa. Mas, não fugindo da pergunta, eu fiz alguns, quero fazer alguns ganchos aqui das falas muito, muito bem colocadas dos meus colegas. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que deixar claro, né? Muito se fala, o Daniel vai falar melhor do que ninguém, que o esporte é algo inclusivo, né? E eu acho que é completamente o oposto. Para você chegar num simples atleta profissional de futebol, é menos de 1%, é o que o pessoal fala, é o topo da pirâmide. Então, até você chegar lá, você passa por muitas coisas. Eu acho que o principal, que é uma realidade que a gente não tem, e que o Daniel acho que quis trazer para a gente, um atleta, a ascensão social que o esporte pode trazer para as crianças. Quantos aqui, assim, espero que não me vejam como folgado, né? Mas quantas pessoas aqui ganham R$10 mil por mês? Acredito que seja um valor alto. Imagina você sendo uma criança de 16 a 17 anos, que do dia para a noite você passa a receber R$10 mil por mês, todo mês. Você consegue sustentar a sua família, você consegue sustentar, enfim, a sua profissão. Então, o que um contrato traz para o atleta? E mais uma vez, né? Estou impressionado, não só pela grandiosidade de estar aqui junto de pessoas tão grandes, mas o saber do Daniel, que já roubou aqui uma coisa que eu ia falar, que é essa questão que as empresas colocam, contratam o atleta PCD. Por quê?
o atleta não precisa só depender de ciclo olímpico, o atleta não precisa só depender de rendimento, porque sabemos que são os atletas que ganham medalhas, que participam de um ciclo olímpico ali um pouco mais duradouro. As empresas têm essa... que muito se partiu do Comitê Paralímpico Brasileiro, esse incentivo, de você trazer ali uma segurança maior para o atleta conseguir desenvolver ali sua prática, conseguir desenvolver ali o seu intelecto, enfim, como qualquer outro ser humano. Então, respondendo à pergunta, o que um contrato de trabalho traz para o atleta? Eu entendo que é a segurança de que ele vai ter ali, né? Obviamente, temos... não vou entrar em tantos detalhes, mas o que a Lei Pelé trouxe a partir dos anos 90, né, que acredito que os salários dos atletas começaram a subir muito por conta de um caso que aconteceu na Europa, um atleta que chamava Jean-Marc Bosman, não é um atleta conhecido, mas entendeu-se que por que o atleta ele tem que ficar vinculado ao clube? A gente tinha o passe, né? Acredito que muitos aqui já ouviram falar nisso, que era como se fosse a escravidão do atleta. Ele, para sair de um clube, por mais que o contrato dele estava lá bonitinho, ele tinha que pagar um valor para poder sair. E esse atleta, o Jean-Marc Bosman, ele entrou no Tribunal Europeu, conseguiu essa reversão, e o reflexo no Brasil foi a cláusula compensatória e a cláusula indenizatória. O que é a cláusula compensatória? Os atletas, por força da Lei Geral do Esporte hoje, eles têm que, no mínimo, receber um contrato de 3 meses. Então, quando você vai assinar um contrato com um atleta de futebol, no caso, né, ou enfim, agora com a Lei Geral do Esporte, qualquer atleta, você tem que, pelo menos, cumprir ali 3 meses com ele, e, se você não cumpre, ele terá direito ao recebimento de todos os salários até o final do mês. Então, além de seguro-saúde, seguro de vida. Então, o que eu quero dizer? E além, por outro lado, né, a gente tem a cláusula indenizatória, que é um preço, que foi por isso que os salários dos atletas aumentaram, que você paga para poder tirar o atleta. Então, assim, inverteu-se ali, né, o poder de quem estava na mão. Isso faz com que a gente fala muito checks and balance, né, no direito, que são os freios e contrapesos. Você consegue equilibrar a relação, porque os clubes, querendo ou não, pela força ali, comunicação com federações, mesmo as transmissões, o dinheiro que os clubes trazem para o esporte em geral, não quer dizer que eles têm mais poder, enfim, que precisam ditar as regras, né? Sabemos que na prática não é assim, mas você tendo, e principalmente, né, a CBF, hoje no futebol, eu acredito que o que o Elton queria dizer com a profissionalização do atleta, que não era reconhecida com a Lei Pelé, para você ser reconhecido como atleta, você tinha que registrar aquele contrato na federação. E a única federação do único esporte que exigia isso era o futebol. Todas as demais modalidades não exigiam, então você podia até ter um contrato ali, mas chegava na Justiça do Trabalho, o cara falava, pô, mas você não é jogador de futebol, você é jogador de basquete, você é jogador de handebol, você não é profissional. Então, isso até temos discussões até hoje, o Elton é um grande defensor desse tema, mas eu vejo como o atleta está ali na base da pirâmide do esporte, pode-se dizer assim, então ele está sujeito às mudanças. Você precisa do quê para manter ali o atleta seguro, exercendo sua função com maestria? Você precisa dar direitos, muitos desses direitos inspirados da Constituição Federal e subsidiariamente pela Justiça do Trabalho. Assim, é até engraçado falar, né? Mas por mais que para nós advogados, né, principalmente no meu caso que trabalho em clube, a gente até pensa, fala, caramba, será que os atletas merecem tantos direitos assim? Merecem, porque é o que a gente está falando. Até você chegar lá, você passou por muita coisa. Então temos assim diversos exemplos que a legalização dos direitos, a positivação dos direitos dos atletas, seja eles menor de 16 anos, porque muito se fala, né? Eu acho que é até um absurdo quando eu escuto coisas assim. Eu acho que assim falar que o atleta assim, né? Eu acho que a gente vai recebendo os problemas e vamos tentando resolver com soluções imediatas que não dá certo, né? Muito se fala da profissionalização do atleta menor de 14 anos,
porque a criança, desde os 9 anos de idade, já está ali praticando, enfim. Então, assim, eu vejo vários problemas que a gente tem no esporte hoje, né? Mas você conseguindo sistematizar... E o principal problema é, o que acontece na Ponte Preta é diferente do que acontece no Flamengo, que é diferente do que acontece no... Enfim, cada clube tem ali seu sistema, cada clube tem ali seus defeitos. Então, você não tem uma uniformidade, principalmente no futebol. Mas é isso. O legal da Lei Geral do Esporte foi você conseguiu trazer um debate entre juristas, entre atletas, então, por mais que não foi um filho perfeito, a gente entende que os direitos principais foram contemplados e, com o tempo, a gente vai acertando. Mas, assim, para definir a resposta, né? Se nós não temos o contrato de trabalho registrado, independente ou não, temos a Lei Geral do Esporte, que prevê que se o atleta recebe ali, se o proveito dele maior é do esporte, ele é reconhecido como atleta profissional, então ele tem direito ali a tudo que está disposto na lei. Eu entendo dessa forma também, vejo como o melhor caminho, mas, mais uma vez, pelo fato do do esporte ser um direito meta individual, que isso significa que o quê? Envolve direito de... O pessoal fala em stakeholder, mas assim, é muita pessoa interessada, desde a televisão até... Enfim, então, como é que você consegue englobar e fazer? Você não consegue. Você tem que estudar a cada dia, você tem que ser apaixonado pelo esporte. No meu caso, foi o basquete, eu não consegui virar jogador, acho que muitos vêm por conta da altura, né? Mas eu vejo isso. O esporte é a principal ferramenta... Muito legal que o Daniel falou, eu vejo isso. O esporte é a principal ferramenta social, política e econômica que a gente tem no mundo. Então, mais uma vez, por que não explorar? Porque até 20 anos atrás era visto como uma brincadeira de criança, era visto como um jogo. Então, assim, eu tenho muitas críticas, né? Acho que já vou lançar aqui uma pimentinha no ar, mas acho que o que vem prejudicando muito essa paixão do brasileiro pelo esporte, a ausência da obrigatoriedade da matéria de educação física nas escolas, né? Eu sou da geração 95, então consegui viver isso, mas é isso, é uma tarefa constante, é um exercício constante, é algo apaixonante e, enfim, não é uma coisa fácil, mas a gente está aí para vencer. Na sua fala, assim, eu percebo que o contrato ele traz uma dignidade, né, para o atleta, né? Quando ele está lá e tem as regras estabelecidas, é um reconhecimento do que ele faz, né? Como você muito bem disse, né? O que você faz? Eu nado, né? Não fica aquela coisa perdida. Então isso é muito interessante ouvi-lo falar sobre isso e a questão do atleta mirim, né? Como é delicado mexer com isso, porque realmente há uma dedicação, né? Aquela criança, às vezes, está desde os 9 anos realmente na piscina, de repente, ou fazendo qualquer outra coisa, mas é uma criança, né? Então, como normatizar isso, né? Como colocar isso num contrato? E por que não? Também tem essa questão. Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre saúde mental. Hoje a gente sabe que os cuidados do atleta, ele não é mais... veja se está ok. Oi. Veja bem, hoje a gente tem toda uma questão de cuidados multidisciplinares, né? O atleta é quase um bibelô dentro do clube, porque ele é cuidado 360 graus, né? Mas eu sei que no momento que você começou, isso não era tão importante assim. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre saúde mental. O que te ajudou, no momento mais difícil, onde foi que você se apoiou, e o que você pensa hoje desse cuidado multidisciplinar que todos os atletas têm? Bom, acho que isso traz um assunto muito importante para o que a gente quer trazer aqui, né? A gente está falando de esporte de alto rendimento, e quando você pega alto rendimento, eu concordo plenamente com o doutor, não é inclusivo, tá, gente? Então a gente precisa saber separar. O esporte como uma ferramenta, ele é incrível, ele vai realmente... Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou achando que tá? Beleza.
Então, eu sinceramente acho que a gente tem que saber separar, e a partir do momento que você entra em alto rendimento, aí ele é exclusivo. Se a gente pegar o futebol, que é o grande esporte, por mais que ainda a gente fale, o futebol ele realmente é incrível. E aí, se a gente pegar do alto rendimento de futebol, não sei se vocês sabem, 6 mil meninos, 5 apenas vão vingar. Então, é uma coisa absurda. Eu tenho vivido um pouco mais do futebol agora, tenho conhecido um pouco mais. É uma coisa que nos assusta de você ver crianças de 9 anos. Crianças de 9 anos. Vou falar de novo, tá, gente? Crianças. Com 9 anos eu brincava na rua. Não pensava, vou ser jogador, vou ser atleta, eu pensava em me divertir. E hoje essas crianças com 9 anos viram a salvação das famílias. Essa é uma grande realidade e triste realidade no futebol. E que talvez o vôlei, por estar tomando uma proporção grande, também está tendo talvez essa mesma visão, né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando o esporte começa a crescer muito, quando o esporte começa a evoluir, porque isso traz aí uma grande preocupação. Do menino, como o doutor falou, 10 mil reais. Ele não ganhava nada, hoje ele ganha 10 mil reais com 10 anos de idade, 11 anos de idade, mesmo não podendo ter um contrato, faz-se de alguma maneira que ele tenha. Gente, isso tá errado. Essa criança ela tem que jogar o futebol, ela tem que fazer outra modalidade, ela tem que brincar, ela tem que ser uma criança. Com 14, 15 anos, aí podemos começar a pensar no que fazer e como fazer, e se ela de fato tem o talento para aquilo. É uma grande preocupação, e eu estou fazendo essa introdução justamente pela pergunta, porque o cuidado mental ele é crucial. Tem muitas crianças com 15 anos que não querem mais saber de esporte, não querem mais, e tem grande talento. Você vê, trazendo para o futebol de novo, ele desiste desse sonho, porque se tornou uma pressão para ele, a salvação dele. E eu sempre, como foi muito bem dito, na minha época não tinha isso, né? A gente não se falava disso aí, né? Se o atleta passava por algum problema, é frescura. Era fraco. Problema dele, né? É fraco. Por quê? Porque o atleta ele foi colocado num patamar de herói, e não estou falando que não tem que ser isso, mas quando se começa a vir à tona sobre falas de grandes atletas, começa com, vou puxar para o meu esporte aqui, mas Michael Phelps, traz lá quando tem a depressão e saem notícias sobre ele. Ali era já nítido que ele estava com problemas realmente e precisava de uma pausa, precisava pensar sobre isso. E aí vem Simone Biles, que todo mundo ouviu, e aí começa-se a pensar um pouco mais e fala, poxa, o atleta passa por isso. Mas quantos atletas tiveram e sofreram com isso, e aí você não performa? A gente precisa entender que para o atleta performar, ele precisa estar em equilíbrio, não só físico, mas mental, espiritual. Ele precisa estar bem para que ele possa performar. E aí entra para mim o profissional, treinador, educação física, o educador físico que trabalha com aquele atleta no dia a dia, sentir, visualizar e ver, olha, esse atleta ele está precisando de ajuda, ele não está bem, ele não está rendendo no treino. E eu passei por isso. Mas a gente tinha que ficar calado, porque, volto a falar, não era uma coisa que você... vou ter que dar uma pausa porque eu não estou bem, mentalmente eu não estou bem, porque em todo momento, todo atleta, ele precisa entender o seguinte, gente, você como atleta, quando você chega para performar, ninguém entra para perder. Não existe isso. Você não vai ver um atleta dando entrevista e falar, olha, eu vim aqui para ganhar medalha de prata. Eu vim aqui para ficar em 8º lugar. Eu não estou desmerecendo esses resultados, mesmo porque ser medalhista de prata, ser 8º lugar do mundo é algo incrível. Todo mundo vai para tão sonhada medalha de ouro. Então você tem que entender que a pressão ela é gigante. E a partir do momento que você ganha a medalha de ouro, não se engane. A pressão ela aumenta. Eu lembro em 2012, em Londres, minha segunda Paralimpíada, eu competi 6 provas, conquistei 6 medalhas, as 6 medalhas de ouro com 6 recordes mundiais. Foi incrível. Performance espetacular. Ano seguinte, 2013, campeonato mundial. O que vocês acham que as pessoas esperavam? Nadei a primeira prova. Sabe o que eu conquistei? Uma medalha de prata. Segundo do mundo. Sai uma reportagem num portal muito famoso aqui no nosso país. Daniel Dias decepciona no Mundial. Você não basta ser o medalha de prata. Se você foi o campeão, o que todo mundo espera é que você continue sendo o campeão. Mas ninguém pergunta para você, cara, você tá bem?
O que aconteceu? Não quer saber. E aí o atleta começa a se achar ruim mesmo, porque ele lê uma... E aí você fala, poxa, é uma prova, eu tenho mais outras. E o Mundial para mim não foi ruim, eu ganhei 8 medalhas naquele Mundial, 6 de ouro, 2 de prata, mas você começa decepcionando, você fala, então o atleta ele tinha que cuidar de tudo isso, tinha que pensar em tudo isso, não tinha na equipe, entenda o seguinte, não tinha na equipe psicólogo, gente. Porque também não era uma coisa que as confederações também valorizavam. Não, o atleta ele tem que vir aqui, ele tem que performar, porque a gente está dando a melhor estrutura para ele. E aí você imagina um atleta de futebol, que é o que se ganha mais, vamos dizer, né, que tem mais reconhecimento, a gente dá uma condição boa para ele está tudo bem, não está faltando nada para ele, está comendo, está treinando bem, tem uma melhor estrutura, está treinando numa piscina boa. O objetivo dele e o serviço dele é performar, ele tem que vir aqui e nadar. Era isso que a gente ouvia. Aí o atleta não podia realmente chegar e falar, olha, eu não estou bem, não sei o que está acontecendo, porque como se não se falava, era algo novo também. E aí eu lembro que eu passo por um momento assim, e o que me ajudou muito foi minha família. Minha família foi importante, eu não estava performando, não estava conseguindo entender o que estava acontecendo, estava infeliz, não queria mais treinar, e olha que eu sempre fui um cara apaixonado por treino, entendia. E aí eu fui entendendo, mas a gente tem que ficar calado, passei um ano me recuperando de tudo isso, e aí consigo dar a volta por cima, mas porque eu tinha uma estrutura familiar que esteve me apoiando e tudo. Então talvez fique o alerta pra gente aqui, por mais que se fala hoje ainda, gente, tem muita gente sofrendo calado, com medo de realmente se expor, de se abrir, e às vezes na casa ele também não consegue, tá? Por mais que eu tive o suporte na minha casa, às vezes na casa ele vai falar, é uma frescura isso aí, menino, vai fazer outra coisa. Então é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Na alta performance se tem pressão, assim como na vida tem pressão, mas tem muita gente que não consegue lidar muito tempo com isso, e você precisa trabalhar com esse atleta de uma maneira que ele entenda que faz parte, mas tem a fala aí de muitos atletas, né, ousadia e alegria, é tentar resgatar isso mesmo, né, de a diversão do esporte, que o esporte traz, todo o benefício que o esporte traz, e aquilo não ser um peso, por mais que tenha responsabilidade e pressão, que eu sempre falo isso, que é pressão. Eu lembro de 2016, muita gente me encontrava na rua e falava, olha, eu não vou para a Olimpíada, mas para a Paralimpíada eu vou, Daniel. Eu falo, poxa, que legal, né? Aí ela olhava para mim e falava, não, porque eu sei que você não decepciona, você vai ganhar medalha de ouro. Então, assim, não basta só a minha expectativa, tem a expectativa de todo mundo, e que foi 2016, foi realmente uma pressão muito grande, mas ao mesmo tempo foi incrível aquilo tudo que a gente viveu. Então, quando você consegue equilibrar as coisas e o atleta sente confiança num ambiente que ele pode se abrir, que ele pode falar, que ele pode conversar. E eu lembro que a partir de 2014 o Brasil, como Comitê Paralímpico Brasileiro, começa a se preocupar com isso, traz psicólogos para a equipe, a gente começa a poder ter as nossas sessões, conversar, e o atleta passa a se preocupar com isso também. O atleta passa a ter na equipe dele, então na minha equipe eu tinha psicólogo, tinha uma equipe toda preocupada com isso também, porque a gente entende que o alto rendimento ele te exige justamente estar em equilíbrio em todos os sentidos da sua vida. Muito bom, gente, sensacional. Doutor, eu gostaria de saber, doutor Elton, como que o direito e como os contratos podem garantir esse cuidado, né? E mais uma pergunta, para quem está começando, vamos lá, vamos falar do menino de 9 anos, que eu concordo com você que é lamentável, mas é a realidade. O que ele deve procurar? Como é que ele vai se precaver? Como é que ele chega até o Dr. Elton para fazer o contrato dele, ter todos esses direitos, principalmente essa retaguarda, que a gente acha que é uma admiração, mas na verdade é um assédio, né? Eu vou porque você vai ganhar, né? Com certeza, ninguém procura um atleta jovem porque simplesmente quer ajudar a criança. Procuram porque vê potencial. Para isso existem os olheiros, né, como a gente chama. Mas começando pela parte da questão que hoje é extremamente importante para o direito do trabalho, e por tabela, como a gente já falou, que o atleta vira profissional, para o direito esportivo, é a aplicação da chamada norma regulamentadora 01 do Ministério do Trabalho. Seria a NR01 em relação às questões sociais. Então, isso afeta um contrato de trabalho.
os empregadores vão ter que observar como é que anda a saúde mental do trabalhador. Então, se eu sou atleta profissional, trabalho para alguma entidade que promove o esporte, eu vou ter que ter o mesmo cuidado. Então, essa história, pedindo, venha da expressão frescura, acabou. Porque se foi frescura, você vai ter que se responsabilizar pela frescura do seu contratado. Até porque, por força do próprio Código Civil, artigo 927, se eu exploro atividade econômica, eu sou responsabilizado pelas consequências que são inerentes àquela atividade e o risco que ela promove em relação àquela pessoa. Então, se eu pago uma indenização porque aquela pessoa se lesiona, se ela tem uma lesão de cunho mental ou psicossocial, por assim dizer, eu também vou ter que responder pela lesão. Então, vejam, se o meu atleta está trabalhando e ele toma uma notícia dessas, igual o Daniel tomou, que é absurda, e isso afeta, de fato, a questão mental dele, o clube responde. Ele responde. Por quê? Porque ele está explorando. A mesma forma do trabalhador. O trabalhador vai lá, tem um problema que é inerente ao trabalho, é o que a gente chama de nexo de causalidade. Se eu estou lá no trabalho, o chefe grita comigo, né? E eu tenho um impacto psicológico que eu não quero mais trabalhar, ou que eu tenho de pânico, alguma coisa nesse sentido, o empregador responde. Se o atleta tomar uma notícia dessa, vai responder também. Ah, mas a culpa é da imprensa, não é do... Tudo bem, mas você está explorando a atividade econômica. É o que a gente chama de risco da atividade. Então você não pode se esquivar disso. Aí vem o cuidado, que o Daniel ressaltou, de ter um psicólogo. A empresa fala, olha, o atleta não está se sentindo bem. Vamos chamar o psicólogo para conversar com ele, porque ele foi afetado pela reportagem. Então a prevenção vira arma para evitar que o atleta se surpreenda com esse tipo de notícia. E isso é uma coisa que acontece de tantas maneiras. A gente vê essas notícias, a gente não sabe o quanto que isso afeta o psicológico do atleta. Eu não tinha conhecimento disso em relação ao Daniel. A gente acha que por ser muito vencedor, o atleta ele é blindado, mas ele é um ser humano igual a gente. Tanto na questão física, que ele toma uma lesão, ele vai ter uma consequência. Imagina na mental, que nem sempre tem cura. Tem casos assim, eu trabalho com esporte de combate, não sei se vocês viram, tem a série aí do Globoplay, a Maguila, foi uma questão muito triste, né? O Maguila lutou. Imagina uma pessoa, peso pesado, que luta de 6 de combate. Ele teve uma lesão neurológica. E ele chegou a agredir a esposa. Ele foi internado. Imagina, é o que a gente chama de dano pós-contratual. Depois do contrato, anos depois da aposentadoria, que ele foi ter sequela. Em tese, pelo direito, o evento que explorou responde. Mas como é que eu vou cobrar? Mas há essa possibilidade. E eles tomaram cuidado em relação à lesão dele, a questão neurológica, porque quem acabou sofrendo a consequência foi a família do atleta. E ele se afastou. Aí tem até o nome da série lá. Prefiro ficar louco a morrer de fome. Quer dizer que ele já sabia da consequência. Porque todo mundo que luta acaba tendo essa sequela neurológica. E o resultado não é só a depressão do atleta. É até, às vezes, o ferimento ali do seio familiar. E entrando agora na questão, a gente falou um pouquinho isso do atleta mirim, né? É até difícil enquadrar nesse termo, Carlos, atleta mirim, porque a gente não sabe quando é que começa a vida de atleta e termina a questão lúdica. Porque muitas vezes ele é muito bom no futebol, aquele moleque é bom na pelada lá, que vocês já viram aí, mas ele não é atleta. Ele é bom de bola, diferente. Só que algum olheiro fala, esse cara vai ser o novo Hendrick. E o Hendrick foi isso, basicamente, né? O problema eu vou afetar a vida dessa criança. Porque se há uma pressão e ele tem uma família, que é a realidade aqui no Brasil, que vai viver dele, ele vai se tornar o esteio familiar. Imagina o peso disso na cabeça dele. Por isso que muitas carreiras acabaram antes de começar. O cara começou a despontar, ficou milionário e se aposentou. Porque a gente não sabe o que ele passou ali na vida dele. Então eles foram crianças que não viveram vida de criança, eles viveram vida de atleta, quando não deveriam. E não foram bem preparados na questão psicológica, novamente. E aí resultou num atleta que ficou pela metade. E às vezes é um adulto cheio de traumas. Então, ao invés de eu ter um exemplo para o esporte, eu tenho um mau exemplo. Nada contra o atleta. Mas a vida dele acaba sendo uma consequência. E as coisas vocês já devem saber. O problema é que quando a gente vê isso, a gente acha, bom, mas todo mundo vai ficar milionário. Eu penso no dinheiro que a criança vai gerar. Aí eu vou ser o agente, como acontece, pessoas que procuram a gente. A Carla falou, como é que procura? Vem um agente e aí, quando vem uma limitação, que eu chamo de limitação legal por conta da idade, a gente não tem como cuidar disso. Eu não vou, a minha consciência não vai aguentar cuidar de uma pessoa que nem
sequer adolescente é. E a família quer explorar, porque a família precisa de dinheiro. Eu entendo o lado da família, mas não vou ser eu que vou botar a cabeça no colchão e vou dormir com essa dor na consciência, porque eu também tenho 2 filhos e não queria que eles fossem explorados se eu não tivesse condições financeiras. É dar meu jeito. Eu acho que a criança, e vai a minha ressalva para os pais aqui, não tem que fazer o trabalho do pai. Se ela vai jogar bola e vai ser boa, o pai tem que cuidar da vida lá dele e cuidar da família, a mãe também, logicamente. E aí, não deixar o filho suprir a necessidade da família. Né? Eu acho que a gente precisa ter essa consciência, mais como cidadão, para poder realmente preservar o direito da criança. Porque, antes de mais nada, tem o ECA, uma criança. Então, vale a ressalva. Eu estou lidando com uma criança. E aí tem Ministério Público, tem a lei, e certas atividades podem ser consideradas crime porque eu estou explorando a criança. Coisas que nem sempre a gente, como advogado esportivo, observa. A gente pensa no contrato e vai lá, não, vai ser o próximo Hendrick. Mas depois pode dar ruim, né, gente? E é um risco, né, que não vale a pena correr, doutor. Eu concordo com o senhor. Doutor Ricardo, eu gostaria de saber ainda sobre essa questão da saúde mental. Como é que vocês tratam isso? Antes de entrar na questão da saúde mental, acho que só, já que eu lancei da questão do atleta mais jovem, eu acho que assim, uma dica, se alguém quiser trabalhar em clube de futebol, a primeira é nunca fale que você trabalha em clube de futebol. Eu tenho, assim, inúmeras vezes, né? Mas explica. Não, calma. Graças a Deus agora eu consegui comprar um carro, então, assim, não preciso mais usar tanto Uber. Eu sou uma pessoa que fala muito, acho que vocês já perceberam que gosto de falar. E já tive 2 passagens em outros clubes sem ser a Ponte Preta, né? Tive breves passagens, pode-se dizer assim, no Cuiabá e no Fluminense do Rio de Janeiro. E, enfim, sempre quando eu ia de Uber ali para o trabalho, conversando com o Uber, falava que trabalhava ou no Cuiabá ou no Fluminense, aí o pai já falava, né, que o filho jogava igual o Sérgio... Eu nunca vou esquecer disso. O menino tinha 12 anos e o pai falava que ele tinha a defesa do Sérgio Ramos e a visão do Messi, uma coisa desse tipo. Então você imagina, né? Criança com 12 anos, o pai já está falando isso e o cara já quer... Com 12 anos a visão do Messi, né? Nada, básico, né? Eu acho assim, o vislumbre que o esporte traz, né? Que é isso, você tem que ser perfeito, você enfim, não é uma realidade, você é um ser humano. Obviamente, se você desempenhar melhor, pode ser que você receba mais, mas o principal a criança de 9 anos, o que ela tem que fazer é brincar, e se tem ali um cara por trás falando que vai ser jogador, que está investindo dinheiro nele e tudo mais, cai fora, porque o que a gente tem muito, porque você só pode assinar o primeiro contrato, né, de agenciamento com o atleta a partir dos 16 anos de idade. O que você tem hoje, a forma que as pessoas driblam isso eu estou ali desde os 9 anos cuidando do menino, que para mim é um tráfico de pessoas, no caso um tráfico de criança. Afinal, a pessoa não é parente, não é nada, o que está cuidando do menino de 9 anos? Eu estou investindo no menino. Eu gastei 15 mil no menino, depois entra lá e cobra dos pais, porque gastou tanto com o menino, então assim, é um absurdo. Agora, em relação à saúde mental, como a gente trata lá na Ponte Preta? A gente não trata. E não é só na Ponte Preta. Eu não sei aqui ao certo a estatística, mas se algum clube de futebol hoje, Série A, B ou C do Brasil, tem ali um psicólogo que faz um acompanhamento eu vou no psicólogo. Eu não consigo imaginar um psicólogo conseguindo cuidar de profissional, sub-20, sub-17, sub-15. Como é que consegue? Então, lá a gente tem a Dalva, que ela é assistente social, ajuda os meninos ali das 3 categorias que a gente tem, sub-15, 17 e 20. Todavia, eu vejo isso, além, como eu falei, da questão da educação física, eu vejo que o grande problema para o Brasil hoje é a falta da participação do psicólogo. Por quê? Assim como o Daniel falou, e não só o atleta, eu sinto, né? Na própria sociedade, você vai no psicólogo, que problema você tem? Você é louco? Você é depressivo? Nossa. Então, assim, eu vejo que estamos quebrando, sim, a barreira por conta de episódios muito tristes que têm acontecido com atletas, e que mesmo acontecendo com um atleta, você vê que, como eu posso dizer, né, no caso da Valesca, eu acho que é o exemplo mais forte assim que temos, não podia falar o que aconteceu de fato com ela.
Enfim, então, assim, eu acho que é um absurdo. Como a gente resolve isso? Falando cada vez mais. Eu entendo que não teria prejuízo algum se você coloca ali na lei a obrigatoriedade dos clubes ter um psicólogo. Você, para ser o certificado de clube formador, né, que é isso, né? Acho importante explicar isso. Quando você está formando atletas, você pode ser um clube formador, que é o certificado de clube formador para os clubes de futebol. Outras modalidades agora estão adquirindo também, ou não. Para você ter o certificado de clube formador, enfim, ter uma série ali de melhorias, né, e inovações para o clube, você tem que seguir certos requisitos. Tem clube que entende que não vale a pena virar clube formador, então não preenche esses requisitos, então deixa como é que está. Isso faz com que o atleta, desde criança, vai pensando isso, pô, se eu estou sentindo alguma coisa errada, puta, eu preciso treinar mais, eu preciso me esforçar mais, eu preciso... O problema sou eu, né? O problema sou eu, e na verdade não é. O que uma sentada ali, uma conversada, uma ideia... Mais uma vez, eu não consigo ver um clube de futebol que... E não estou falando que é por conta disso que não tenha que acontecer, estou falando que é a realidade que a gente tem hoje. Um clube de futebol que consiga fazer um trabalho com psicólogo bem feito com atletas de todas as categorias, seja masculino, feminino, todos. Eu não consigo ver isso. Eu falo por conta própria, foi muito difícil entrar nessa área do direito esportivo, porque nem um departamento jurídico os clubes têm de futebol, né? Não sei mais uma vez, não sei essa estatística, mas são pouquíssimos os clubes que se preocupam de fato em colocar a casa em ordem. Por conta, acho que, do vislumbre ou dessa ideia de dinheiro fácil. Outro ponto que eu acho que é muito importante, que a gente só entende a hora que está dentro de um clube ou de uma associação, o clube está submetido ali a um processo eleitoral. Então, o pensamento por que eu vou ficar aqui 4 anos do meu mandato tentando, no caso, se eu sou presidente da Ponte Preta, né? E queria deixar um abraço aqui para o presidente Marco Bernin, fazendo aqui, não só para ele, mas para a Thalita Garcês, por ter me dado essa oportunidade de ouro por trabalhar lá. Mas, assim, por que, além de gastar com isso, né, por que você vai expor os problemas do clube e colocar em risco sua reeleição? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que o esporte ele não tem que dar retorno. Para mim, o esporte tem que sair no zero. Tanto que você recebe, você tem que investir. Por que eu vou deixar de pegar um dinheiro aqui, um dinheiro ali, ganhar um benefício ali, para o outro daqui 4 anos vir e destruir tudo? Não, eu quero montar o melhor time do mundo, não importa se eu vou endividar. Então, assim, são muitas as falhas estruturais que os clubes de futebol têm, mas vejo que bons exemplos dos outros esportes, e principalmente pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, estamos falando bastante do esporte paralímpico, não só pelo fato do Daniel, mas pelo fato do Comitê Paralímpico Brasileiro ser reconhecido internacionalmente como principal polo de desenvolvimento e inovações no esporte profissional, né, de alto rendimento. Significa o quê? Que dos limões a gente consegue fazer a melhor limonada possível. Eu acho que é uma questão assim. Por quê? Porque você tem a humanização do esporte. Você consegue ali ver o que a pessoa ali precisa de fato e se preocupa com isso. Então, se a gente consegue solucionar a questão do problema da saúde mental, se a gente consegue resgatar muitas crianças ali, né, que tem ali uma certa dúvida se vai conseguir ou não, tenho certeza que os resultados melhorarão muito. E é muito interessante porque esse novo momento, esse novo olhar, né, que não é tão novo assim, é recente, diria, ele traz um ecossistema do esporte, né, que vai muito além da quadra, muito além da competição, que é tão importante e tão democrático, né, porque o esporte talvez seja uma das únicas profissões que a gente vê a pessoa que veio lá daquele lugar que ninguém via, né? Aquele lugar transparente e, de repente, vem para o mundo, ganha o mundo, né? E isso é muito bonito. Eu vou pedir só para o pessoal da produção me falar sobre o tempo.
Eu posso dar um adendo enquanto isso? Então, 10 minutos? Do tempo? Porque foi falado aí, né, acho que traz assuntos que são importantes da gente falar e tem que ser falado, eu concordo. E quando você pega o futebol deveria ser o grande exemplo. E concordo, os clubes hoje, como eu falei, estou conhecendo um pouco mais do futebol, faço visitas em alguns clubes, tenho ficado mais próximo da Federação Paulista de Futebol, principalmente. Eu fui visitar o CT do Red Bull Bragantino, que é lá em Atibaia. Lá em Atibaia, que parece tão distante, né? Que é aqui do lado. E o que realmente a gente vê, tem as categorias ali. Então, claro que eles têm já desde o Sub-11, Sub-12, Sub-13, mas que já estão alojados com ele desde o Sub-15 ali. E aí assim vai até o Sub-20. Mas é um psicólogo. E eu concordo plenamente, né? Para lidar com todas aquelas crianças, eu fui fazer a visita e vi um menino da Bahia, fazia 2 anos que ele não via a família. Eu comecei a imaginar como que esse garoto de 15 anos ele está, de 16 anos, mas você fala, mas está alojado desde os 15 ali, mas ele já vem de outros clubes que vão recebendo e vai fazendo. E aí como que ele realmente está lidando com tudo isso, com essa pressão de não falar com a família? Você fala, pô, mas hoje tem a tecnologia. A tecnologia não substitui o abraço, não substitui a presença da mãe, do pai ali. Então, E tem 16 anos, tem 16 né? anos, poxa. E como que e esse menino me chamou muita atenção ali, porque ele estava sozinho, os outros tinham 4 dias de folga, eu acho. Mas ele não tinha condições de ir para a cidade dele, ele teve que ficar ali, e ele mais alguns, mas isso começa a realmente levantar aí uma grande preocupação, né? Até que ponto vale esse sonho? Esse sonho de fato é do garoto? Esse sonho de fato? Então a gente começa a entrar em âmbitos aqui que vale a reflexão, que vale a gente pensar, né? Porque o clube, com toda certeza, ele está pensando no lucro E não estou falando que ele está errado, ele é uma empresa hoje, né? O futebol está virando isso. Para o clube é um investimento. É um investimento, né? Que entra o que o doutor falou. Eu investi 15 mil nele, eu quero receber, eu não quero saber se ele está bem, se ele deixa de estar, se vai dar certo, mas eu quero o meu direito, né? Então, eu acho que o futebol deveria se tornar o grande exemplo para outros esportes, porque no final das contas a gente está vendo quanto isso está crescendo no esporte, que aí é uma outra polêmica, que são as bets investindo no futebol, e daqui a pouco vai começar a investir no esporte olímpico também, no esporte paralímpico, e no final das contas todo mundo quer ter o retorno, quer a sua gestão, que a minha gestão ela possa ser referência, e a gestão por ser referência é resultado. E eu sou um cara que eu penso muito isso. O resultado ele é bacana, é claro, eu fui atleta e sei o quanto isso é importante no alto rendimento, mas a que ponto? A que ponto que vale o resultado? Como eu conheci o CT do Red Bull, também conheci o do Palmeiras, são 2 bases hoje que são exemplos no nosso país, e eles tentam, mas é uma coisa que eles vão remando muito aí contra uma grande maré. Você vê que tem profissionais que estão preocupados, sim, mas ainda a gente está muito aquém do que se deve, do que tratar essa criança como criança. Tudo bem, ela é um ativo ali para o clube, mas ela não deixa de ser uma criança e talvez algumas ações simples poderiam começar a mudar. Claro que não somos nós aqui que vamos mudar, mas a gente pode começar a pensar um pouquinho sobre uma modalidade que gosta e quando eu vejo o relato do doutor de o pai falando que tem a visão do Sérgio Ramos, né, ou enfim, joga como o Sérgio Ramos tem a visão do Messi, devido às proporções, eu vejo muitos pais me procurarem que têm um filho com deficiência e falam, olha, meu filho vai ser o novo Daniel Dias. E eu falo, não, ele não vai ser. Ele vai ser quem ele quiser ser e quem ele realmente entender que ele possa ser, mas a gente não pode trazer e dar essa responsabilidade para uma criança. A única responsabilidade dela é de sorrir, divertir, praticar esporte. E tudo isso que a gente está falando não é para vocês desistirem do esporte, gente, por favor. É para acreditarem nessa ferramenta, é para fazerem isso, mas saber que tem todas essas questões que nós precisamos realmente batalhar para mudar
E são vocês, somos nós que podemos mudar isso, mudar essa realidade. Eu acredito no esporte, acredito que ele possa transformar vidas, mas a gente tem que tomar os cuidados necessários e é aí que entra o direito para também tentar auxiliar e ajudar. E o mundo ideal seria se todos compreendessem isso, e eu espero que um dia isso possa acontecer. Existem hoje grandes preocupações, fóruns discutindo sobre isso, a que ponto que vale a performance, né? Então, é uma grande preocupação que se tem. A gente sempre vai trazer o futebol, porque é isso, o futebol tem a criança lá de 9 anos, de 10 anos, que já sofre uma pressão grande, teve até, não sei se vocês acompanharam, pela Federação Paulista de Futebol, 2 rodadas sub-11 e sub-12 ficaram fechados, sem torcida, e gravaram os meninos. Eu não sei se vocês assistiram esse vídeo, mas vale assistir, gente. Vale assistir, porque os meninos falam ali que foram chamados, não vou falar do que aqui, e por muitas vezes os próprios pais. Ele fala do pai dele. Não, eu chego em casa, meu pai me cobra. Eu não quero mais fazer, eu não quero mais jogar. Ele tem 11 anos. Ele não deveria ser cobrado. Ele deveria jogar com 11 anos. Se ele perdeu ou ganhou, não se fala nisso em casa. A gente vai fazer outra coisa, a gente vai divertir porque ele só tem 11 anos. Então, se você não assistiu, vale assistir, tá? Da Federação Paulista, é uma campanha que eles fizeram. E eu vou ser bem sincero, fechou 2 vezes. Eu tô falando isso porque meu filho tá jogando futebol, tá? Ele tem 11 anos. Já está num clube também, e tudo que vocês estão falando está fazendo muito sentido para mim aqui, estou passando por isso agora. E aí eu vejo muito isso, né? E realmente essa cobrança desnecessária que se acontece e que eu fico muito preocupado com o futebol e com outros esportes, conforme os esportes vão crescendo, tomando uma proporção, isso vai realmente trazendo aí responsabilidade. Mas uma criança de 11 anos não pode ter responsabilidade desse nível. Então, entenda o equilíbrio que precisa ter, o quanto a gente precisa realmente cuidar disso. E eu acho que acima de tudo, cuidar dessas crianças. Essa tem que ser a preocupação do clube, do Comitê Paralímpico Brasileiro, do Comitê Olímpico que seja, das confederações. Eu preciso cuidar dessa criança. E aí, se ela com 14, 15, 16 anos quer de fato seguir isso, quer ser atleta, aí a gente entra em outras questões, assina contrato, faz o que tem que ser feito. Procura o Dr. Elton. Daniel, eu vou aproveitar que eu vou pedir para você pegar de novo o microfone. Nós chegamos ao fim do nosso painel. Eu vou pedir para você deixar uma palavra, por favor. Nós temos 5 minutos. Eu vou pedir uma palavra para cada um de vocês, por gentileza. Bom, agradecer a participação. Passa rápido, né? O assunto é bom. Tinha tanta coisa que dá para falar sobre isso ainda. E a gente é o primeiro simpósio, tá? Ano que vem tem mais, já estão todos convidados, inclusive vocês. Mas eu acho que se eu puder deixar uma mensagem, como eu volto a falar, não desistam do esporte. Acreditem no esporte. O esporte, ele transformou minha vida. Por mais que eu trouxe essas preocupações, e eu falei um pouco do futebol, porque é o que eu falei que eu estou vivendo hoje. Inclusive, eu vou falar com a Ponte Preta, então, tá, doutor? Vamos conversar aí. Mas a mensagem é justamente essa: acreditem nessa ferramenta. O esporte, ele transformou minha vida, não pelas conquistas, não por ter mais de 100 medalhas na minha vida, né? Mas ele transformou minha vida por me dar oportunidade, exemplo, hoje de estar aqui, me deu a oportunidade de hoje estar fazendo palestras, de falar, de ter um projeto social. Então o esporte, ele transforma a minha vida. E hoje o intuito que eu tenho como instituto é que a gente também possa transformar a vida de muitas crianças e famílias. Entenda que tudo que a gente falou aqui, quem sofre são todos, não são só as crianças, mas as famílias também. E ela pode ver no esporte, ou talvez em você, educador físico, professor, o único professor que é chamado de educador, né? Então isso é incrível. Eu tenho uma boa recordação do meu primeiro professor de educação física, José Wagner, jamais vou esquecer dele. Ele me apresenta a educação física, mas sendo bem intencional, o futebol. Ele me apresenta o futebol na educação física na escola, e ali a minha vida começa a ser mudada e transformada. Você pode marcar a vida de alguém, pode marcar a vida de uma pessoa, de uma criança, e isso realmente é uma grande diferença para mim que você pode fazer na sociedade. Você pode mudar o mundo. E quando eu falo de mundo, imagina se cada um daqui decidir mudar a vida de alguém, ser intencional nisso, transformar a vida de alguém. Porque no final das contas, alguém está olhando para você, alguém está inspirando em você.
e de tudo que nós falamos aqui. Quando eu falo que o clube de futebol teria que ser o exemplo, nós estamos carentes de exemplos. E por que não a gente buscar ser esse bom exemplo, ser essa referência do que nós queremos, do que nós buscamos e do que nós entendemos de esporte? Então cabe a nós fazer essa diferença, assumir isso e ser um exemplo e passar a deixar um legado. Anotem essa frase: legado é o que nós deixamos nas pessoas e não para elas. Não é o que eu vou deixar para os meus filhos, e sim o que eu vou deixar neles. Não preciso deixar uma casa para os meus filhos, um carro para os meus filhos, eu preciso deixar algumas coisas dentro deles e no coração deles. Um dia, a tendência da vida é que eu vá na frente deles, mas qual é o legado que eu estou deixando? E não só para eles, para as pessoas. Então, qual é o legado que nós estamos deixando? Busque deixar bons legados, boas referências, e você pode ser essa referência. É maravilhoso ouvir você dizer: seja intencional, tenha a intenção, né? Porque a gente às vezes cria esse impacto muito sem querer, pelo que somos, pela integridade, né? Mas tenha a intenção. Dr. Elton, agora ficou para o senhor. Ficou a bomba, né? Depois dessas Vai chegar aqui. Maravilhosas do Daniel, mais uma vez, muito honrado por fazer um painel. Uma presença dele, logicamente, isso justifica o público, né? O Daniel é um super campeão, e quando a gente tem a oportunidade de falar para esse público que tem interesse nessas discussões, tanto do lado do paradesporto quanto do esporte, para a gente como cientista jurídico, né, Ricardo? Ricardo é um amigo já de muito tempo que a gente já faz isso, mas sempre que a gente tem a oportunidade de poder falar para um público e mostrar para vocês o que é o direito desportivo, para a gente é um privilégio. A gente vem de uma área do direito, que é o direito desportivo, que é muito nichada. Então, hoje a gente precisa de novas pessoas pensando o direito. O que a gente está tentando fazer aqui é plantar uma semente. E, a partir dali, criar um interesse em vocês para que vocês, logicamente, busquem também mais conhecimento e agreguem ao nosso trabalho. Vejam, muitas coisas que nós produzimos, colegas que tiveram o trabalho de pesquisar, trouxeram coisas boas para o esporte. E a gente só reproduz aquilo que os colegas aprenderam. Então, nosso conhecimento também depende de vocês produzirem, com base naquilo que a gente fomentou, e a gente amanhã transforma o mundo num lugar melhor através do esporte. Porque é isso que é o direito. É a gente garantir para que toda a sociedade possa produzir, né, dentro daquela capacidade que o ser humano tem, resguardando os direitos dele em relação à saúde, questões psicossociais, o próprio contrato de trabalho, para que o atleta tenha essa segurança. Então, para mim, né, depois das palavras do Daniel, só me resta agradecer mais uma vez a presença do público, a querida Vitória, que está ali nos bastidores, que nos convidou, né, muito nos honrou o convite dela, agradecer a mediação da Carla, maravilhosa, e meu amigo de longa data, o Ricardo Horta, advogado muito aí requisitado da Ponte Preta, está fazendo um excelente trabalho na Ponte Preta. Então, mais uma vez, muito obrigado, gente. Eu quero também deixar a mensagem, né? Vamos estudar o direito desportivo, para quem tiver interesse, né? A gente está sempre à disposição de vocês, quiserem nos procurar para discutir. Doutor, eu quero falar mais alguma coisa, eu quero aprender mais sobre isso, eu quero produzir. Me ajudem. Ajudem a gente a melhorar o direito desportivo para que a gente possa fazer o nosso direito mais forte e também o esporte cada vez mais belo. Muito obrigado. Gente, o Dr. Elton trouxe os livros dele, que nós vamos sortear no final. Ele vai autografar e tem foto também, tá bom? Dr. Ricardo, agora a responsa ficou grande, hein? Vamos lá. Não, vou ser o mais breve possível, porque imagino que o tempo está curto. Só agradecer a Unifat pela oportunidade, agradecer a Vitória por toda a organização do evento, agradecer a presença do Daniel Dias, que, cara, o maior sonho da minha vida, eu acho que era estar num pódio olímpico e escutar o hino do Brasil. E você conseguiu isso algumas vezes, né? Então, assim, é fantástico que, por mais que eu falei que o esporte ele é bastante excludente, né? Quando você entra e começa ali conseguir seus sonhos, que, pô, tá ao lado de atletas, enfim, você fala assim, estou no caminho certo, vou continuar aqui. E eu acho que o maior diferencial se você fizer o bem, querer o melhor para o próximo, seu colega de equipe, independente se é uma modalidade individual ou não,
é o que a gente precisa, né? Enfim, já filosofamos bastante hoje, já fugimos bastante, mas agradeço mais uma vez, agradecendo a Carla pela mediação. E é isso, não desistam dos seus sonhos, continuem em frente, independente de onde você estiver. E é aquilo, se você se dedicar, enfim, tenho certeza. Olha lá. Eu vou pedir uma medalha emprestada, Daniel. Gente, eles vão tirar fotos 3 juntos, que eles vão tietar o Daniel. Muito obrigado. É isso, né? Obrigada a vocês, obrigadíssima a todos. Prazer imenso em mediar esse painel maravilhoso. Cadê o nosso fotógrafo? Eu vou pedir, por gentileza, para vocês se posicionarem aqui, para a gente tirar uma foto dos primeiros painelistas. Eu vou pedir para a Vitória entrar também. Saulo, por favor. Você que orienta a gente, para onde a gente vai na foto.